Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um resumo da lição da Escola Sabatina, a lição que tem por tema geral a verdade presente no livro de Deuteronômio. Mas antes nós vamos fazer uma prece e daí damos início. Pai querido e santo Deus, que a tua mente, Senhor, seja a nossa mente, que o Senhor ilumine-nos a reproduzir aquilo que o Senhor deseja falar para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos aqui com a Meire ao meu lado. Ela é membro da igreja do Jardim Roma, é uma das líderes ali, que ajuda a conduzir a igreja de Deus. Meire, com você a palavra, as suas boas-vindas para o povo. Bom dia, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Muito bom estarmos aqui, né? E aprendermos mais e a palavra do Senhor. Então, hoje, como já foi falado, o tema, que nação há tão grande? Os 3 primeiros capítulos de Deuteronômio, eles são basicamente uma lição da história, né? E ainda fala relembrando os israelitas de onde eles estavam, de onde o Senhor os tirou, e para que agora eles adorem o Senhor e obedeçam e aceitem os seus mandamentos, né? Como uma proteção a eles. Muito bem. E esse resumo aqui da lição do sábado à tarde, como você bem começou aí, vem mostrando que o capítulo 4, ele tem algo interessante. Diz assim, ou agora, Deus está dizendo o quê? Visto que o apanhado geral foi que eu escolhi vocês, que eu protegi vocês, que de todas as nações eu tornei vocês uma nação forte e poderosa pelo meu nome, e agora? É desejo de vocês fazerem uma aliança comigo e guardarem a verdade presente, né? A verdade para esse tempo. Vale lembrar, Meire, que em todos os tempos, Deus sempre teve uma verdade para aquele tempo. Nos dias de Adão, a verdade presente era que o Redentor viria para resgatá-lo do pecado. Nos dias do dilúvio, que haveria uma grande inundação e que quem entrasse na arca seria salvo, né? Então aquela era a verdade presente para aquele tempo. Nos dias do povo de Israel era Canaã, terrestre. Porém, nos dias dos discípulos era o Messias virá. Ali na iminência da chegada dele, João Batista dizia que ele viria, e quando ele veio, João Batista disse, olha ele aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E os discípulos disseram, isso aqui é o Cristo, é o Messias. Então a verdade presente, ela é crescente, a revelação ela é crescente, ela vai aumentando. Deus dá uma verdade, acrescenta mais outra, mas aquela não deixa de ser a verdade presente. Foi para aquele tempo e se forma então o corpo doutrinário, né? O corpo de verdades, para que a igreja de Deus como um todo seja beneficiada. Que bonito, né? Como a palavra de Deus é maravilhosa. Coloca sempre assim, então, lembre, porque já foi algo que já foi dito, no já passado. foi estabelecido. Muito bem. No domingo, então, o que nós temos aí de interessante para nós extrairmos? O que ele quis dizer com essa expressão aqui, para nada acrescentar? Então, assim, o Senhor deu a lei, e a lei do Senhor ela é santa, verdadeira e bom. E eu sempre falo assim, é para nossa proteção, e era para a proteção do povo. Então, por ser perfeita, não era para tirar e nem acrescentar. Mas o que o povo fez? Eles começaram a adorar os outros deuses, trazendo costumes para dentro. Então, foi acrescentado. Exatamente. Foi mexido na santa lei de Deus. E hoje, em pleno século XXI, né? No ano de 2021, nós estamos e vivemos uma situação em que a lei de Deus foi alterada. Nós temos 10 mandamentos, o chamado de decálogo, ou 10 palavras de Deus, ditas ali no Monte Sinai. E o segundo mandamento, ele foi tirado completamente. E o quarto mandamento também foi tirado e trocado por outro dia da semana. Então, Deus já sabendo do futuro, né? Lá em João capítulo 14, verso 29, é dito o seguinte, Jesus falou, eu estou avisando para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem em mim. O profeta faz isso, ele fala antes do tempo, quando o tempo acontece, vê que a palavra dele era verdadeira. Então Deus está dizendo lá para o Deuteronômio, não acrescente nada, ela é perfeita, foi escrita por mim, pelo meu dedo, pela minha mão, né?
Então não precisa de acréscimo, também não diminua. E aí vem aquela síntese, né, Meire? Aquele resumo, pegou os 10 e resumiu em 2. É como se a gente tivesse que comer uma bacia de salada para se curar de alguma coisa, e aquilo é comprimido, é sintetizado e vira um pequeno comprimido para você engolir. Os 10 mandamentos foi isso, foi sintetizado para a gente compreendê-lo, né? E Deus vem orientando, não acrescente, nem diminua nada isso daí, né? Exatamente, porque tudo é que envolve também a adoração. E quem quer ser adorado? É Satanás. Quem que falou que a lei do Senhor é pesada, é um fardo? Quem que tem o maior interesse em alterar a lei do Senhor? É Satanás. Ele disse isso no céu, né? E ele falou assim, que não é justo, não tem como fazer certinho o que o Senhor está pedindo. E essas são as palavras dele. E quando o povo ouve, então, desobedece, ele está ouvindo a voz de Satanás e não a voz de Deus. E aqui ele fala assim, ouçam, então, entendam. Muito bem, muito bem. E fez lembrar que ele disse lá para Deus no céu que não precisava de lei para anjo. Para quê? Nós somos anjos, não precisamos, essa lei é pesada para nós, não tem necessidade alguma, né? E as tradições, já prevendo isso de Deuteronômio, Jesus disse isso em Mateus capítulo 15, né? Sobre o peso de eles invalidarem o mandamento de Deus por causa das tradições. O que seriam as tradições hoje? Comentamos há pouco, né? Você vai visitar uma pessoa e começa a falar da lei de Deus e do amor dele para a pessoa, ela diz assim, não, mas meu pai era católico, minha mãe era católica e eu vou morrer católico. É uma expressão tradicional. Nós não estamos dizendo para a pessoa mudar a igreja, mas a visão daquilo que a Bíblia ensina, né? Então a tradição faz isso, faz com que as pessoas se prendam. No caso de Mateus capítulo 15, havia a tradição dos anciãos, que eles diziam assim, olha, você pode até maltratar seu pai e sua mãe, você pode responder o pai e a mãe, não tem problema se for corbã, se aquilo for dedicado ao Senhor. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, não tem escrito isso daí. Eu não ensinei isso daí para vocês. Vocês estão invalidando o mandamento que diz para honrar o pai e a mãe por causa disso, né, Meire? Exatamente. O mandamento do Senhor diz, honrai pai e mãe. Mas os líderes estavam na frente da igreja, na frente do povo, como se estivessem corretos, mas eles estavam deixando o princípio, a adoração a Deus através da obediência, honrando pai e mãe. E eles achando que eles estavam corretamente, eles estavam certo, mesmo fazendo o errado. E a lei do Senhor é a lei do amor. Como que um líder, como que alguém que está à frente, dando exemplo para o povo, maltrata o seu pai e sua mãe, deixando eles lá, mas eu estou trabalhando na obra. Mas o que o Senhor fala? Primeiro, a sua família. Exato. Então, honrar pai e mãe. Aqui na lição, no finalzinho aqui do domingo, diz que na época de Jesus, eles haviam acrescentado todo tipo de tradição humanas, que, como o próprio Senhor disse, invalidavam a palavra de Deus. Então, quando a gente coloca sobre a palavra de Deus, a palavra do homem, criações do homem, né, isso faz com que tire a eficácia e o poder da palavra de Deus na vida da pessoa. Agora nós chegamos num tema complicado. Segunda-feira, Baal Peor, um grande desafio que por conta disso morreram cerca de 24 mil pessoas. Já pensou? Se vê que lembra esse nome, Baal. O que Baal é? É um deus pagão, né? Exato. Então, por causa houve o quê? Essas matanças, essas mortes, mas por quê? Eles se desviaram dos cuidados do Senhor. O Senhor falou, fiquem aqui, obedeçam e sejam vocês exemplo para as outras nações, para os outros povos. Não que o povo Israel iam salvar as nações, mas que eles seriam uma fonte, uma ponte para levar a eles, as outras nações, o verdadeiro Deus. Mas o que eles fizeram? Se prostituíram. Eles se envolveram com mulheres pagãs. E quando o corpo peca, facilmente e rapidamente também a parte espiritual é comprometida. Então, quando você vê assim, houve tanta matança, mas o salário do pecado é o quê? A morte. Então,
o que está errado, ele tem que ser eliminado e rapidamente, antes que se comprometa todo o povo. E vê-se que, pelo relato, que a liderança estava pecando, né? E o que foi que Deus pediu para que Moisés fizesse com os líderes? Pega eles e pendura-os, né? Enforca o líder, a liderança. Lembra de Balaão, quando Balaque queria a todo custo destruir o povo de Deus, destruir Israel, né? E quando ele tentava, não conseguia, porque os anjos do Senhor protegiam a nação de Israel. E ele quis comprar Balaão, deu tesouro, deu um monte de coisa. Aí Balaão falou, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque toda vez que eu tento amaldiçoar, da minha boca sai bênção, né? Só que Balaão teve uma ideia. Ele falou, eu tenho uma ideia. Quer destruir esse povo? É fácil. Você vai pegar e vai fazer eles quebrar a lei do seu Deus. Coloca mulheres no meio do arraial deles e daí eles vão transgredir. Aí eles vão pecar. Aí você vai conseguir êxito. E foi exatamente o que aconteceu. E aqui Baal Peor diz isso. A palavra Baal quer dizer meu amante ou meu marido. Então, quando o povo de Israel pegava Baal, ele era um deus pequeno, assim, ó, pequeno, não era uma imagem gigante, era um deus de bolso, um Pokémon, né? E aí eles idolatravam aquele ídolo ali, para cada nação, havia um Baal diferente, né? Nós temos, não somente para o povo de Canaã ali, mas outras etnias também adoravam Baal numa outra esfera, com a outra forma. Mas esse Baal de Baal Peor ali, o que eles fizeram? O povo de Israel, eles faziam culto, né? Esse culto haviam prostitutas cultuais, as virgens lá desse povo inimigo de Deus, seduziam eles e daí mantinham relações sexuais com eles, depois os levava a adorar, a oferecer sacrifício nos altares dos ídolos. Então ele ia quebrando. Quando Ellen White faz um comentário na sexta-feira ali, que quando você derruba as barreiras da mente, acabou. Agora, aquilo que era um muro intransponível, agora fica de fácil acesso. Se você se mantém firme, fiel ao seu princípio, maravilha. Mas quando você começa a ceder, cada passo que você dá é em caminho ao ateísmo, à destruição, à incredulidade, né? E se vê assim que Satanás ele se aproveita da fraqueza do ser humano e ele conhece o ser humano e qual que é a parte mais falha, qual que é a parte que o ser humano cai facilmente. Então ele coloca ali como bandeja na frente do ser humano, do povo de Deus, para cair. Mas não há nenhuma tentação humana que o Senhor não tenha poder para ajudar a não cair, a não pecar. A tentação é humana, mas o poder é do Espírito Santo. Muito bom. E o casal lá, né? O que aconteceu? Como que cessou aquela praga que ceifou 24 mil vidas, né? Um casal ou um camarada do povo de Israel, um israelita, veio e trouxe uma inimiga do povo de Israel, né? Para o acampamento, para a sua tenda. E agora eles são traspassados por uma lança. E a Bíblia louva em Números capítulo 25 ali, o neto de Arão por ter feito aquilo, né? Ele foi lá e traspassou os dois e cessou a praga, e por isso o nome dele foi vitalício, ficou o seu sacerdócio, né? Por conta desse feito em favor de Deus. Ele operou com justiça. Acontece o seguinte, quando o líder ele vê o mal e não avisa, ele é o atalaia, ele é o responsável, né? Pelo anúncio. Ele é responsável por advertir o povo. Quando ele é conivente com os erros, quando ele começa a se tornar vil pela sua conduta, linguajar, por fazer vistas grossas, aí o mal acontece, né? Sobre ele, que ele lidera de igual modo. Muito bem. Então, facilmente ao endurecerem a consciência, diz o comentário aqui, com o primeiro pecado, o pecado físico, estavam agora maduros para cair no pecado espiritual, que deve ter sido o objetivo final de Satanás. E é sempre assim, né? Ele parte do carnal para o espiritual. Enfraquecendo a carne, ele enfraquece a vida espiritual da pessoa também, né? Vamos para a terça-feira, Meire. O que a gente pode extrair daqui?
Então sejam fiéis ao Senhor. Milhares morreram por seguirem a Baal Peor. Todos os que seguiram a Baal foram destruídos. No entanto, muitos não se apostataram. Então, o Senhor mostra ali sim, que a lei do Senhor, ela sim pode ser cumprida, porque muitos caíram, muitos desobedeceram, mas também um povo, um restante, eles permaneceram fiel. Eles não se contaminaram. Muito bem, Meli. A lei, ela protege a gente quando nós somos fiéis a ela? Sim, ela nos protege, porque o Senhor nos mostra o caminho a seguir. E se estamos seguindo o caminho que o Senhor está nos conduzindo, nós estamos sob a sua proteção. Mas quando queremos agora andar com nossos próprios passos, aí nós damos entrada para que os espíritos malignos nos conduzam. E isso é morte na certa. Existe um fato. Quando somos fiéis na obediência aos mandamentos de Deus, em Isaías capítulo 5, de 1 a 5, Deus conta a parábola da vinha. A vinha ali era o povo de Israel, ele ficou uma torre que era o templo, e fez uma sebe, um muro de proteção. O muro é a lei do Senhor. Quando nós rompemos aquela proteção, o inimigo tem acesso a nós, né? Como diz o Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Agora, Satanás, em 1 Pedro 5, 8, ele vive e anda em derredor. Ao redor está o anjo, derredor está os demônios. Está depois do arredor. Quando somos fiéis, o anjo do Senhor nos protege. Agora, quando somos infiéis, eles se afastam de nós e os demônios tomam conta, né? Então, a lei é um muro de proteção. Isso, né? Isso, e temos que estar dentro do muro, né? Sobre a proteção de Deus. Veja, Deus é fiel. Ele é capaz de nos impedir de cair. Mas temos que fazer a escolha consciente, como fizeram os fiéis em Baal, de nos apegarmos a Ele. Nesse caso, podemos ter certeza de que, seja qual for a tentação, podemos permanecer fiel. Com a oração e com o estudo da palavra de Deus, quanto mais estamos pertinho de Deus, estamos sob a sua proteção. O estudo da lição, da Bíblia e a oração nos fortalece a estarmos na presença do Senhor. Muito bem. E aqui, em 1 Coríntios 10, 13, eu queria fazer questão de ler, porque olha o que diz aqui, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento ou escape, de sorte que possais suportar. Então, junto com a tentação vem o escape. Deus não tenta a ninguém, né, Meire? Quem tenta é o diabo. Deus prova, como o pai prova o filho e assim por diante. Então, da parte de Deus vem a prova, da parte de Satanás vem a tentação. Agora, quando ele vê a tentação vindo, ele nos fortalece, né? Ele nos guarda, nos dá poder para vencer. É como a lei e a graça, né? A lei é o remédio, é a cirurgia. A graça é a anestesia. Eu preciso tirar algo do meu corpo que dói. Por exemplo, você vai no dentista, vai extrair um dente, dói. Primeiro o dentista vai e ele aplica uma anestesia. A anestesia corta a dor, então o dente é tirado. Assim é a lei de Deus. Para que ela faça a cirurgia de retirada do pecado, a graça entra neutralizando, né, a ação de Satanás na vida do povo de Deus. Agora, a implicação aqui é sobre ser fiel. Agora vem a exaltação. Que nação há tão grande? Nós sabemos, Meire, que havia nações muito maiores, muito mais poderosas. O Egito era uma delas. Nós temos ali aquela que Jonas foi lá e pregou, a cidade de Nínive e tudo, né? A Síria. E tantas outras nações eram poderosas. Agora, por que Deus considera o povo de Israel como uma nação poderosa? Se eram 2 milhões de escravos, 2,5 milhões, e eram escravos. E estavam ali tentando morar numa terra chamada de Terra Prometida. E por que Deus disse isso? Mas veja, eles não eram grandes em números, mas eles tinham o quê? A grandeza. Eles tinham a presença do Senhor com eles. Então, é um povo pequeno, mas tem Deus, é muito grande e é muito forte. E eles tinham também os mandamentos e estatutos do Senhor.
Então, eles seguindo fielmente, eles eram muito mais fortes e poderosos do que qualquer outra nação. Porque eles estavam sobre quê? Sobre os cuidados do Senhor. Muito bem. Em João 15:5 é dito: sem mim nada podeis fazer, né? O homem sem Deus, Isaías 41:24 diz assim: vós sem Deus sois menos do que nada. Então qualquer ser humano sem Deus é menos que nada. Agora em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas veja, o propósito ali, o povo de Israel era ser somente forte e poderoso? Qual que era o propósito? Não, né? Eu até fiz umas anotações aqui, porque a base era: Deus tinha dado, por intermédio de Moisés, a lei a esse povo tinha que ser sacerdote, nação santa, sacerdócio real, propriedade peculiar, povo adquirido do Senhor, para mostrar às nações quem era o Deus de Israel. Deus queria granjear mais súditos para o seu reino. Se o povo fosse fiel a esse princípio, aumentaria essa prole, mas como o povo era infiel, perecia tanto os inimigos das outras nações quanto o povo de Deus juntamente, né, com ele. Então, a gente vê aqui que quando nós recebemos a bênção, nós somos abençoados, tudo tem um propósito. É para abençoar a outra pessoa também. Então, o povo de Israel era um abençoado para abençoar as demais nações. Veja assim que a maior bênção era o que era? A vinda do Senhor Jesus. E Jesus, ele veio. Muito bem. O Deuteronômio 4:32 eu achei interessante, é o 35 e o 36 também. Diz que Deus escolheu ele entre todas as nações fortes e poderosas. Imagine se Deus tivesse pego o exército do Og, rei de Bazã. Og tinha 4,5 metros de estatura. A cama dele tinha esse comprimento. Ele era um gigante sobre a terra. Se Deus fizesse uma nação de gigantes dessa, com o poder que Deus deu ao povo de Israel, quem queria vencer? Mas Deus pegou o pequeno, o menos qualificado, né? E tornou grande, para que fosse notória a influência desse Deus todo poderoso. Agora, o que eu não poderia deixar de falar é o que a lei nos dá quando a gente obedece, né? Na quinta-feira diz o seguinte: sabedoria e entendimento. Será que a lei dá sabedoria? Veja, as outras nações, eles não tinham o conhecimento que o povo de Israel tinha. Porque o povo de Israel, sendo homem, falho, fraco, mas o Senhor ali que dava a eles a sabedoria, passava para eles os estatutos, as leis para eles obedecerem, e falava: se vocês seguirem, vai ter vida. Então, o povo pagão, eles buscavam sabedoria e conhecimento, direcionamento de quem? Da criatura. Exato. E nós temos que buscar do que eles chamavam de ídolos, né? De ídolos. Por que adorar um sol se nós temos que adorar o Criador do sol? Por que eu vou exaltar o sol que está me aquecendo, sendo que Deus que criou o sol e deixa o sol no firmamento onde está? Exato. E hoje não é diferente, né? As pessoas vivem com base na astrologia, na numerologia, recorrendo ao sol, à lua, às estrelas. Olha, o signo está na estrela tal, está sobre tal situação. É a mesma coisa que acontecia no passado, sendo que há um Deus no céu. Sabe que eu era viciado em signo quando eu era garoto? E eu, durante uns 3 anos, eu ficava vendo o signo de peixe, seguindo. A cor de hoje é tal. Aí eu procurava a roupa com aquela cor. O número é tal. Depois de 3 anos que eu descobri que não era daquele signo, eu era de outro. Imagina. Então não havia nada de sério naquilo que nos alimentasse. Porém, como diz aqui, o Senhor diz ser a sabedoria e o entendimento de Israel aos olhos dessas nações. Será que é isso? Olha o que diz o Salmo 119:98. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Tem mais. Pois ele eu os tenho sempre comigo. E o 99 diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Percebe? Então é isso que Deus está dizendo: se você guardar a minha lei, ela vai te tornar sábio. Quando nós vamos a Provérbios 3, Provérbios capítulo 7, e lá ele dá um conselho: olha,
Cuida, porque ele vai te livrar da mulher estranha, da alheia, daquela que lisonjeia com os lábios, para que você não vá para uma cova profunda. O mandamento é luz, é lâmpada e luz, é Provérbios capítulo 6, verso 23. O mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Então ela nos torna sábio, nos dá sabedoria. É isso que Deus disse em Deuteronômio 4, 6. Olha, guarda-os, pois, porque fazendo isso, as nações que virem vão dizer: que gente há, que nação há, como esse povo, que é somente gente sábia e inteligente, por conta não de ter a lei, né? Porque o fato de ter a lei, quantos cristãos adventistas dizem para todos que são adventistas, têm uma lei, mas não guardam essa lei, e aí são uma causa de reproche, de vergonha para o nome de Deus. Mas Ele quer que nós vivamos de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? Sim, o Senhor, ele fala assim, ele entrega a lei, os estatutos, mas o Senhor fala, obedeçam e sejam de exemplo para as outras nações. Então, o segredo estava não em ter a lei, mas em cumprir, né? Em guardar, em interiorizar. Eu não sei, você aí de casa, se sabia disso, o que Deus usou para escrever os 10 mandamentos? Você sabe? Já parou para pensar? Você pode ir lá em Êxodo capítulo 31, versículo 13 e depois o 18. Lá diz assim que ele escreveu com o seu dedo. Seu próprio dedo. Não é isso? Só que quando nós vamos na Bíblia, lá em Mateus capítulo 12 e também em Lucas, lá diz que o dedo de Deus é o Espírito Santo. Ou seja, Deus usou o seu dedo, o Espírito Santo, para escrever a lei no nosso coração. Nosso coração, né? Por isso que lá em Ezequiel, em Jeremias capítulo 31 mesmo fala a respeito disso, e Hebreus capítulo 10, 16 diz o quê? E será que depois daqueles dias, né, eu pegarei a minha lei e as inscreverei no vosso coração e na vossa mente. Esse era o propósito, era interiorizar, porque o povo de Israel, ele trazia a lei em tábuas, mas se esquecia, né? E quando voltava, estava em apostasia. E Deus agora, ele quer escrever aonde? Ele quer escrever no meu coração, no seu coração, para que não viemos a pecar contra o Senhor. E se veja que todo esse processo envolve adoração. E quando nós não entregamos o coração ao Senhor, nós não permitimos que o Senhor implante essa lei no nosso coração, por nossa força mesmo, nós não conseguimos obedecer os mandamentos do Senhor. E essa guerra, ela começou lá no céu, e ela se deu de caminhar aqui na terra. E nós estamos vivendo esse grande conflito. E qual lado que estamos? O lado de Deus ou o lado de Baal? Bem, sua analogia foi perfeita. Vivemos um grande conflito. Daniel 10, verso 1 diz isso, que ele teve uma visão de um grande conflito, de uma guerra prolongada, conflito esse que se iniciou no céu, ele foi expulso de lá. Apocalipse 12 diz isso, que ele trouxe do céu, a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu. Cauda, conforme diz Isaías capítulo 9, verso 15, é engano, astúcia, né? Então, com engano, se ele conseguiu enganar os anjos puros e perfeitos, inteligentes, imagina seres humanos hoje. Então, o segredo para não ser traído, enganado por Satanás, é ser fiel às suas leis. Suas leis, né? Meire, nós temos aí 1 minuto para finalizarmos as suas considerações, para que nós possamos chegar no final dessa lição que está sendo a cada semana maravilhosa, né? Então, o Senhor nos convida, o Senhor que criou os céus e a terra e os céus, Ele nos convida para que viemos e adoramos somente o único e verdadeiro Senhor Deus. Nós estamos vivendo num grande conflito, mas aonde nós já sabemos quem é o vencedor, o Senhor Jesus. Só precisamos entregar nosso coração ao Senhor Jesus e todos os dias, através da sua mensagem, na palavra, na Bíblia e oração, podemos nos mantermos firmes e entregarmos todos os dias nosso coração ao Senhor Jesus e ser fiel aos seus mandamentos. Muito bem. O resumo de tudo é, como diz Eclesiastes 12, verso 13 e 14, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é, a suma é, o resumo é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. A você aí de casa, que Deus abençoe e faça do Senhor a sua morada, da sua lei o seu esconderijo. Como disse Davi no Salmo 119, 11,
guardo a tua lei, a tua palavra, a tua Torá, a tua instrução no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.